Boa noite. Maravilha, gravando. Que alegria ter vocês aqui mais uma noite. Eu e a Ká já tava assim, gente, o simpósio tá acabando, amiga, tá acabando, e agora, né? Esse calor humano pra gente é tão importante. Sim. Meninas, boa noite. Vocês não têm noção do quanto esse ambiente que nós estamos inseridas, né? É poderoso. Não tem nenhum homem aqui, né? Inseridos, enfim. É poderoso para o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento. É combustível para a gente, para o dia, para a semana, para o mês. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto, essa energia maravilhosa de estar conectada com pessoas, de ter insights poderosos. É, não sei se de repente vocês já sentiram isso também em algum evento presencial. A gente sai com aquela energia maravilhosa, fala, Deus, era isso que eu estava precisando para poder dar um start, para poder abastecer o meu mês, o meu ano. E a gente sabe que os nossos desafios são muito altos e baixos, assim como a nossa energia, ela oscila muito, né? A nossa frequência, de acordo com as experiências que a gente vai tendo ao longo do dia, da semana, do mês, enfim. Então, são ambientes que a gente precisa estar inseridas para poder trazer esse quentinho para o nosso coração, um melhor direcionamento, coragem. Deus pede isso da gente. Hoje a gente não está no nosso ambiente espiritual, mas não tem como não falar de Deus. Não tem como, né? Então que a gente possa se fortalecer com pessoas e Deus ele se agrada muito disso, né? Onde tem pessoas e pessoas de boa fé, pessoas de bom caráter, pessoas que estão vibrando na mesma energia, é impossível a gente entrar e sair com a mesma energia, sair com o mesmo pensamento, não tem como. A gente já vive um processo de transformação aqui nesses pequenos encontros. Quero edificar mais uma vez aí a Su, a Marta. A Luz já é macaca véia, né? A Luz já está no processo de mentoria comigo, gente, desde a minha primeira mentoria, onde eu nem sabia vender mentoria direito, mas não é sobre a venda, é sobre a conexão. Não é? Quando a gente traz muita verdade, claro que a gente precisa trazer performance para isso, para poder tornar isso de uma forma muito profissional, mas quando a gente traz a nossa verdade, não tem como também fortalecer esse elo de conexão, de intenção, de intuição, né, para os crescimentos. A Luz trabalhou comigo na enfermagem, então ela disse sim ali, eu irradiante ali por trás, né? Seja bem-vinda, mas eu estava explodindo de emoção por estar conseguindo ali uma primeira cliente, então foi uma jornada muito intensa que nós tivemos durante a primeira mentoria. A Cá, ela veio na segunda ou na terceira, a Karina é minha parceira, minha sócia aqui da Como Sol, e quero que vocês conheçam ela, gente. A amiga, tá preparada aí para poder se apresentar? Simbora, né? Tranquilex. Fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem, te sentirem. É, eu com a Patrícia, foi uma amiga em comum que a pessoa acabou me apresentando, né? E eu trabalho como coach na área de saúde mental e transição de carreira, né? Então são as duas áreas, assim, vamos dizer, que eu atuei, né? E que eu atuo. E eu falava para essa minha amiga, eu falei assim, quem vai me dar uma chance para eu mostrar meu trabalho? Eu falei para ela, eu sou uma professora, eu tô indo para transição de carreira, né? Ainda tô dando aula e tal. E aí ela me falou assim, olha, eu te indiquei para uma amiga minha que ela é enfermeira. Eu falei, mas eu não vou trabalhar em hospital, minha filha, né? Enfim. Aí ela falou assim, não, mas ela quer falar, não sei o que, ver lá se, né, se você conversa com ela. Eu falei, bom, aí fomos conversando e tal, e na conversa eu falei para ela das dores de um professor, né? E ela, na enfermagem também. Aí eu falei, então, aí o professor chega no burnout, nossa, o enfermeiro também. Então, nesse também, acabou que foi fortalecendo a nossa amizade e eu falei para ela, eu quero cuidar de pessoas, né? Eu falei para ela, e eu não sei como professora fazer isso, porque o pessoal fala assim, ah, você é professora, como você vai cuidar de pessoa? Quem cuida é de gente da saúde, é gente de psicologia, é gente, né? Enfim. E eu falei, não sei, eu sei que eu fiz coach, eu quero trabalhar. Eu com experiências da vida, eu já vinha assim, conversava com as pessoas muito nato. As pessoas depois vinham e falavam assim, nossa, você falou tal coisa, foi tão bom. Então, assim, essas pessoas falaram para mim, por que que você não vai dar palestra? Você fala de um jeito que assim acalma tanto o coração da gente, a alma da gente. E eu falei, mas eu não sei como é que eu faço isso.
E fui fazer neurociências para entender como é o processo de pensar do ser humano e também na questão de aprendizagem na escola, as escolas hoje são construtivistas, né? A evolução aí da pedagogia da escola, enfim. E muitas vezes eu era muito contra, porque muita criança faz o que ela quer. Aí até entender que é, mas não é. Então existe todo um processo por trás disso aí. Então eu queria saber como é que a criança pensa para ela estar escrevendo e aprendendo para eu conseguir tampar todas as brechas e eu ser aquela professora que nenhum aluno vai deixar de se aprender sem ser comigo. Neurociências, conheci uma colega que fazia parte do nosso grupo, e ela foi falando, assim, um dia que a gente teve mais oportunidade de falar, ela falou assim, ah, eu sou coach. Eu falei, que é isso? Ela foi, explicou, no que ela começou a explicar, eu falei, eu faço isso. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, mas você é coach? Eu falei, não, eu faço isso. Aí foi falando, ah, mas eu faço isso também. Mas, enfim, aí eu fui, e quando foi, eu tive uma depressão, tentativas de suicídio. E então, quando chegou a pandemia, tive a cura. Na pandemia eu já tinha a cura. Quando chegou na pandemia, o meu medo foi aquele negócio de não sair de casa. Meu marido não parou de trabalhar, foi aquele cara que trabalhou escondido. E, e com isso eu falei, o que que eu vou fazer? Aí ela tinha comentado comigo que fez coach no IBC e tal. Eu falei assim, bom, eu vou olhar o que que é esse IBC. Então, vou ficar com sei lá quanto tempo aqui, né? Não sei. E eu falei, eu vou fazendo o que eu vi. Eu comecei a fazer todos os cursos que o IBC deu de graça, né? CCR, consciência, criação de consciência de riqueza, inteligência emocional, não sei o que, comportamental. Eu fui fazendo todos. Até que um deles é, eles deu a oportunidade de você fechar o pacote e ganhar o PSC, né? E aí eu fui, fiz o PSC e aí me formei em coaching, mais cinco especializações. E isso me trouxe muita alegria de quando atender as pessoas, você vê o quanto você pode contribuir, né? Fazer com que a pessoa ela tome consciência, tenha o seu autoconhecimento, quem sou eu, por que isso, por que aquilo. Então, o coaching ele vem te responder muitas perguntas, né? E então eu me aposentei ano passado, tenho dois cargos na prefeitura. E sendo mentorada da Patrícia, a gente começou a se aproximar por essas questões mesmo, né, de ser muito próximos aos problemas, né, que os professores têm junto com os alunos, pais, e vocês com pacientes, os parentes. Então, assim, muito igual, né, cada um na sua especificidade. E é muito sofrimento, muito sofrido. Quer dizer, eu, né, eu levo muito assim, com essa coisa de cuidar, sou muito 880, né, bem ferrenha e tal, então trouxe muito para mim, muitas coisas para mim. Então, o problema sou eu, tal, não é a sociedade, não é o sistema, não é, sou eu. E então eu falei assim, poxa vida, eu passei por todo um processo, né, de cura aí, né, de cura da alma, fui fazer constelação, então venho me curando e eu falei assim, nossa, quanta gente doente precisando da gente. E aí, nisso, a gente conversando com a Patrícia falou, mas é isso que eu quero fazer com a Comusol, né? Eu quero cuidar de pessoas de um modo diferente, olhar de um modo diferente, principalmente os enfermeiros. E ela falou assim, porque, nossa, é muito sofrimento, Karina, sabe? É de uma coisa assim que não vê saída, é três, quatro empregos. Tá? Eu falei, professor de fundo de dois também é assim, né? Tinha um que ele tinha cinco escolas, às vezes ia em três escolas para dar uma aula, às vezes à noite. Então, assim, é um desgaste, enfim. E aí, nisso, a gente foi conversando, fizemos imersões juntas. E aí, quando foi este ano, ela me chamou para conversar e tudo. Falou: Ó, Karina, quero te fazer uma proposta, né? E hoje estamos Dei o aqui. golpe nela, gente. É. E aí, hoje estamos juntas aí atuando. Então, assim, sou muito feliz, fico muito feliz, assim, de ver pessoas se permitindo, vocês se permitindo estar neste momento. Porque para a gente parar a dor, primeiro a gente tem que se permitir. Porque às vezes a gente acha que a gente, que no local, a gente é o tudo, que se a gente sair, o negócio não para. O negócio para, não anda, né? E eu na escola eu tive uma experiência que para mim foi muito doída. Eu era auxiliar de direção e na escola tinha aposentado diretora e assistente não tinha. E aí eu lá, né, todo gerindo tudo lá sozinha. E aí quando eu fui falar com a assistente de direção, quando ela chegou, ela falou assim, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 essa senhora fez assim, isso, e ela pegou, olhou pra mim e falou assim, não, mas, ah, tá, já me falaram. Eu falei, não, mas, e aí, como é que fica?
né? A situação tá, uma situação delicada. E eu falei, você não vai fazer nada? Não, não vou, porque já falaram pra mim. Blá, blá, blá. E ela vira pra mim e fala assim: olha, você aqui na escola, você é só um número. Aquilo doeu, gente, na alma. Na alma. Ou seja, se você for trocado, se você morrer, se você sair, se você ficar com raiva e falar, estou fora da empresa, vou sair fora, vou ferrar todos eles, se põe um outro no lugar e você é só mais um. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar aí nessa mudança, a gente tem que pensar que nós somos importantes, porque nós sabemos nosso valor. E muitas vezes nós perdemos essa identidade, perdemos esse valor, e, e quando a gente vem, que a gente traz a mentoria, que a gente traz um simpósio, é para que a gente, vocês, né, eu também estou no processo, a parte também nós estamos todos no processo de crescimento, né? A gente só tem um pouco mais o caminho à frente, porque a gente foi lá, fez as especializações, e é importante caminhar junto por causa disso, né? Porque sozinho a gente vai, né? Mas quando a gente tem pessoas mostrando o caminho, mostrando as ferramentas, a gente vai mais rápido, né? A gente entende melhor, porque olha, nessa situação, se você fizer isso, é melhor. Alivia emocionalmente, alivia psicologicamente, alivia emocionalmente, né? Assim, isso é muito gostoso, né? A gente dar esta permissão, né? De poder melhorar, poder estar crescendo, poder estar num ambiente maravilhoso, né? Que ali é um ambiente positivo de pessoas que falam na mesma frequência. Eu não sei se está aqui a Jéssica, né? Mas a Jéssica, eu estava conversando com ela esses dias e, assim, o pouco que a gente foi conversando ali, ela falou: Nossa, Karina, parece que você já resolveu um monte de coisa, né? Só de conversar. Não é que você resolveu. Na realidade, ela está aberta para receber. Porque é igual um filho, filho faz assim. Não faz, mas de jeito nenhum. Às vezes quebra a cara, mas não vê, né? Então, assim, quando a gente se abre, né? A gente dá uma oportunidade. E como a Paty falou no início, essa questão de não tem como nós não falarmos de Deus, né? Deus permite tudo isso, né? Então, se a gente se permite, a gente está aberto para receber. E que vocês estejam aqui com a gente no In Company, abertas para receber, se permitindo ser aquilo que vocês realmente querem ser, vocês sonham, porque na realidade vocês não querem ser, vocês já são. Vocês só não sabem qual é o caminho, qual é a ferramenta para vocês olharem e se identificarem como tal, né? Então, vocês que estão aqui, gratidão a todos vocês e a Paty que está junto comigo aí, a gente, né, nesse movimento todo. Então, gratidão para todos vocês e que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada, Paty. Que honra te receber, minha amiga, te ouvir, te sentir, e assim a gente vai fortalecendo as nossas histórias juntas. Sim, Já vai fazer 2 anos, né, que a gente está aí nessa sim, jornada, mais ou menos isso. E o quanto eu pude perceber, na verdade, desde 2019, o quanto o ambiente molda pessoas, né? sim, E tudo isso é através mesmo da nossa decisão, do nosso posicionamento, das nossas intenções, do nosso clamor a Deus por isso, né? Deus, faça esse sim. vaso novo, entra na minha vida, mexe tudo, bagunça, me joga no chão, mas me levanta Sim, diferente, né? Com um olhar diferente, com pessoas diferentes. A gente não pode esquecer da onde a gente veio, das pessoas que contribuíram com o nosso momento para o nosso crescimento, as sim, pessoas que mexeram na nossa ferida, as pessoas que esfregaram a nossa cara na lama. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode continuar carregando elas com a gente. Mas a sim, gente não pode esquecer as experiências que tornaram quem nós somos hoje, porque fortaleceram esse vaso novo. Então, hoje que a gente viva, a partir de hoje, esse novo tempo, que a gente permita essa abertura, esse novo ambiente, essas novas pessoas, para poder estarem em extrema e profunda conexão, para sim estarmos abertas e permissivas ao processo de transformação. E às vezes a gente acredita, né? Nossa, quando que vai ser a minha transformação? É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é através do seu sim. E existe algo que eu ouço e concordo em partes, né? O não é libertador.
O não é libertador quando você está o tempo todo dizendo sim, quando você não sabe dizer o não, quando você não sabe discernir aquilo que te prejudica, quando você não sabe discernir as pessoas que te ferem, ou quando você discerne as pessoas que te ferem e você não tem a coragem de dizer o não. Porque, do contrário, o que mais te liberta é o sim. O sim para as oportunidades, o sim para as possibilidades, o sim para poder buscar algo que vai te performar, o sim para Deus, né? Para o universo, para que ele entre na sua vida. Como assim, né? Eu digo sim, mas será que por dentro eu estou sendo verdadeiramente entregue a isso, né? Entrega tudo para Deus. Será que eu estou entregando tudo? Será que eu estou entregando tudo? Será que eu estou sendo verdadeira com o que eu estou sentindo, comigo mesmo, com outras pessoas? Então, este ambiente é para isso, para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder alterar a nossa mentalidade. Porque, gente, uma coisa é certeza: tudo que a gente pensa gera um sentimento. O nosso sentimento, ele gera um comportamento. E esse comportamento, ele vai, infelizmente ou felizmente, construindo crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. E às vezes nós estamos inseridas, e vou falar que é real, ambiente familiar, dentro de casa, né? E não é sobre o pai, a mãe, o marido, não é sobre isso. É sobre a nossa cultura, é sobre as experiências que tivemos, é sobre a experiência que eles tiveram e sobre também a nossa permissão. Porque às vezes eles tiveram certa experiência, mas também não estão abertos a viver o novo. Nós tivemos algumas experiências não tão boas, mas estamos aqui totalmente abertas para poder receber esse novo. Então, quero agradecer a cada rostinho que está aqui, a cada uma de vocês que disseram sim para poder viver esse processo junto com a gente. Acreditem que esse processo de transformação não é só com vocês, vai ser comigo, vai ser com a Karina e vai ser com cada uma de vocês. Então, estou muito feliz e abertíssima para poder viver essa jornada com vocês. Então, sejam muito bem-vindas ao Incompany, porque é uma extensão do ecossistema da Como Sol. Bom, espero que vocês estejam aí com papel e caneta. Se não tiver, pede para alguém pegar ou dá uma pausadinha aí de segundos e pegue, porque vocês vão precisar, nós vamos precisar de papel e caneta e água, por favor. Sou enfermeira, posso esquecer o quão é importante, né, estarmos aí hidratadas, umas castanhinhas aí do lado. Prometo não ser muito, não prolongar muito esse encontro, isso vai ser uma jornada, tá? Mas quero fortalecer o tema hoje, que é a decisão que muda a nossa trajetória. Então, já quero começar trazendo aqui uma pergunta poderosa para vocês, que é: o que que fez você dizer sim para poder estar aqui hoje? Independente da sua resposta, tá? Mas traga isso com verdade, com intenção. Ah, tô só curiosa, tá tudo certo. E que delícia que você está aqui pela sua curiosidade, mas reflita sobre essa pergunta. E hoje a gente não começa apenas, né, só mais um encontro. Hoje a gente vai começar uma mudança na forma como vocês vão enxergar a própria vida, carreira, as oportunidades e também o nosso futuro, que é tão precioso. E o nosso futuro, ele não vai começar amanhã. Ele não vai começar daqui a um ano. Ele começa hoje, com tudo que a gente vem construindo hoje, até de fato a gente viver esse futuro lá na frente. Então, aqui vocês entraram, né, para poder viver, sim, um processo de transformação. Aqui a gente não vai ensinar somente técnicas, técnicas a gente vai aprender em cursos específicos, na faculdade, a gente vai desenvolver pessoas, porque a gente acredita, eu, a Karina, e acredito que vocês também acreditam, que pessoas são desenvolvidas e constroem carreiras extraordinárias. Eu tive uma experiência no marketing multinível após ter dito sim para o meu processo de coach lá no PSC, no José Roberto Marques, desde 2019. Depois eu tive uma experiência no marketing multinível
E aí, de supervisora de enfermagem, eu comecei a olhar também mais profundamente, principalmente ali nas pessoas que eu comecei a conhecer, pessoas extremamente felizes, abertas, e todas as profissões têm ali alguma pressão, alguma cobrança, alguma meta, mas é tão diferente quando a gente está inserida num ambiente onde a gente não traz isso como um peso maior. Então, quando eu enxerguei essas pessoas, essa luz, esse caminho, esse novo mundo, né? Porque eu vivia presa, limitada dentro de um sistema, e sou grata por isso, por tudo que essa experiência pôde me proporcionar. Mas quando eu comecei a olhar para essa nova oportunidade e comecei a enxergar escalabilidade, a ver liberdade de tempo, financeira e geográfica, independente da profissão, gente, independente da profissão. No marketing multinível, quem veio de lá, quem já passou por lá, sabe que existem médicos, donas de casa, fisioterapeutas, advogados, todas as profissões do mundo que vocês possam imaginar. Oi, meu amor. Fala. Alguma coisa para comer. Pega um chocolatinho, uma pedrinha aí. Gente, minha filha está trabalhando comigo hoje. Olha o poder de ter Que liberdade. Né, maravilha. meu amor? Linda. Pega chocolatinho ali, ó. Mas é sobre isso, gente. Então, aqui a gente vai viver 4 ciclos durante essa jornada de um ano, que é despertar, liderar, prosperar e também impactar. Então, vai ser uma jornada, vai ser uma construção lógica durante todo esse ano. E quero fazer, né? Na verdade, trazer uma diferença entre a informação e o processo de transformação. E aí, trazendo aqui, fortalecendo para vocês em novas perguntas, né? Quantos cursos vocês já fizeram? Quem tem em mente? 5, 10, 50? E quantos realmente mudaram a vida de vocês? Olha que profunda essa pergunta. Alguém quer trazer alguma coisa? Uma experiência de quantos cursos? Pode, filha. Alguém quer trazer alguma contribuição do que já viveu? A maioria das pessoas vive acumulando, né, essa informação. E, gente, isso é rico. É rico obter informação. Mas quanta dessas informações está realmente transformando as nossas vidas? Porque acumular a informação, lembra daquela obesidade mental? Então, poucas, né, vivem literalmente aí esse processo de transformação, porque essa transformação, ela acontece quando a gente fortalece a nossa identidade, primeiramente. E quando eu digo fortalece, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas talvez sim, tá? Ou quando a gente muda literalmente a nossa identidade. Talvez, né, quem vive uma vida em Cristo entenda melhor o que eu esteja falando, tá? Porque eu, Patrícia, conheci Deus em 2019, ponto. Eu já tinha conexões, eu fazia minhas orações, mas era tudo muito distante. Então, quando eu falo em fortalecer a nossa identidade ou mudarmos a nossa identidade, a gente permite que ele entra, que a gente olha para dentro e que a gente decida largar o velho para poder viver o novo. Então, a gente muda a forma de pensar, a gente muda também a forma de agir. E vocês já tiveram essa experiência de viu ali um amigo de escola, estudou com aquela pessoa, viu aquela pessoa depois de 10, 20 ou 30 anos, né? Gente, a pessoa não mudou nada. Deus, que isso, né? Socorro. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E aquelas outras pessoas que transformam, né, da noite, do dia para a noite, ou da água para o vinho, enfim. E falaram isso de mim, para mim e de mim. Por quê? Eu saí do cargo de enfermeira assistencial e fui para a supervisão de enfermagem. Eu mudei de comportamento, de postura da noite para o dia? Não. Gente, eu era daquela pessoa que subia na mesa. Hoje eu continuo sendo, mas houve um momento de eu me retrair e houve várias crenças que me impediram de ser quem eu era, para poder sim trazer um novo comportamento, uma nova postura, eu ressignificar todo esse processo, porque olhar a Patrícia, enfermeira assistencial, é uma coisa,
olhar a Patrícia, supervisora de enfermagem, é outra. Então, eu tive que mudar totalmente a minha postura, a minha comunicação, tudo, 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 tudo. Foi da noite para o dia? Claro que não. Mas tem que gerar a mudança, porque eu dei um passo. E aqui em cima me exige nova postura e novo comportamento. Assim quanto nós que somos mães, para quem é mãe. Enquanto eu não era mãe, eu tinha uma postura, eu tinha um comportamento, eu tinha um pensamento. Me tornei mãe, mudou da água para o vinho. Assim, quando ou como eu tenho 7 anos e passo ali as fases do centênio, de 14, de 21. Então, olha as fases, olha as transições. Não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa. O que continua sendo? A minha essência, a sua essência, a nossa essência. Isso ela tem que permanecer. Mas a forma como a gente vem evoluindo, não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. Então, trazer essa mentalidade de crescimento para vocês é extremamente importante, né? Então, existem pessoas que acreditam que nasceram para aquilo, que não tem oportunidade, que não tem tempo. Quantas pessoas falam isso que não tem tempo, que não tem dinheiro, que muitas vezes é falta de sorte. Eu não sei o que você enxerga, né? O significado de sorte, enquanto outras pessoas se perguntam, né? Como eu posso aprender com isso? E na minha vida eu tive muito crescimento por trazer essa pergunta para dentro de mim: como eu posso aprender com isso? O que esse algo negativo, essa pessoa que eu não gosto, pode me ensinar neste momento? Então a nossa vida, ela é determinada muito mais, né, pela nossa mentalidade do que pela nossa própria profissão. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos para vocês, né? Os profissionais, bom, profissionais que fazem ali a mesma faculdade, uma comparação, tá? Profissionais que trabalham no mesmo lugar, reflitam aí sobre o que vocês já passaram de jornada, tá? E profissionais também, ou pessoas, enfim, que possuem o mesmo diploma, mas que vivem resultados totalmente diferentes. E trazendo também para um ponto assim que não tem como não comparar, tá? Filhos, quem tem irmãos aqui, não somos totalmente diferentes, com resultados diferentes, né? E a pergunta que eu quero trazer para vocês, através dessa comparação, é: o que muda com esses resultados diferentes? O que vocês acreditam que muda com esses resultados diferentes? E nada mais é do que a forma de pensar. Então, agora, eu quero trazer um exercício para vocês. Quero saber aqui quem está com caderno e com caneta na mão, ou lápis, enfim. Mas quero que vocês peguem uma folha, dobrem ela no meio e abrem. Se vocês quiserem passar um risco no meio, enfim, divida essa folha em duas colunas. E na primeira coluna, eu quero que vocês coloquem o que impede vocês de crescerem. E aí, trazendo aqui como exemplo, podem colocar quantos vocês quiserem, tá? Mas aí uma sugestão, coloquem 5, de 5 a 10. De 5 a 10. Se vocês quiserem colocar mais, não tem problema, tá? Mas coloquem aqui de 5 a 10. Então, alguns exemplos. O que te impede de crescer hoje? É medo? É falta de capacidade? Ou vocês pensam, já é tarde para mim? Ou é algum tipo de comparação? Ou é a falta de tempo? Ou o pensamento de não tenho dinheiro para poder investir em algo? Ou a procrastinação? Ou não sou boa em vendas, porque isso é uma mentira que a gente conta para gente? Ou é o perfeccionismo? Ou o pensamento de que as pessoas são melhores do que eu? A falta de confiança? Minha profissão não dá dinheiro? Ou é uma falta de organização? Estão me acompanhando? Bom, o que vocês acreditam que isso é, tá? É um fato ou uma história que você contou para você mesmo durante anos repetitivamente?
Pensem sobre isso, certo? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que eu não costumo ficar com o chat aberto, tá, gente? Certo, medo de grandes responsabilidades, sim, muito comum, viu, Dani? Maravilha. Se alguém quiser colocar no chat, mas vão construindo aí, refletindo sobre o que vocês estão escrevendo, certo? Maravilha. Vamos para a coluna 2. Bom, vamos ressignificar essa crença limitante aí para poder transformar isso numa crença fortalecedora? E aí quero trazer também como exemplo para vocês, independente, né, do que vocês trouxeram, mas para cada crença limitante, a gente vai desenvolver, né, na frente dela, algo que seja fortalecedor para a gente poder transformar, né, aí parte da nossa mentalidade. E aí, quem colocou aí, eu não sou capaz, né? E aí eu quero que vocês substituam essa frase, que não sou capaz, por eu posso desenvolver qualquer habilidade com prática constante. A incapacidade vem de algo que a gente não sabe fazer. Quando a gente dá o primeiro passo, ainda não é o suficiente. Já muda muita coisa. Se a gente não manter uma constância, a gente vai continuar com essa falta de capacidade. Então, transformar isso e se apegar, acreditar que a gente pode, a gente consegue converter essa falta de capacidade em posso desenvolver qualquer habilidade com a prática, com o treinamento, com a constância, com a disciplina. E quem colocou aí não tenho tempo. E aí, né, eu peço para vocês substituam por eu priorizo. Eu priorizo aquilo que realmente transforma a minha vida. Porque quando eu falo que eu não tenho tempo, gente, não tem como. Eu não estou priorizando aquilo que eu quero. E aí, será que eu quero? Isso também é uma pergunta extremamente importante, tá? Esse, eu quero, mas não tenho tempo. Tá, mas será que você quer mesmo? Porque eu acredito que tudo que a gente quer, a gente vai colocando intenção até se tornar. Então, será que eu estou acreditando que aquilo realmente vai transformar a minha vida? Para eu poder converter essa frase de não tenho tempo, para poder priorizar aquilo que é importante e essencial para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento? Quem colocou tenho medo de errar? Exemplo, tá? Então, todo esse crescimento, ele passa por tentativas e aprendizados. E erro também, né? Isso é óbvio. Quanto eu errei para poder construir esse simpósio para nós. Vocês não têm noção o quanto que eu errei. Eu ligava para a Karina chorando, Deus, me ajuda, minha amiga, o negócio tá doido aqui. Quantas vezes? Foram 3 meses para poder desenvolver esse projeto. Eu errei para caramba. Coloquei dinheiro em lugar errado. Sim, mas aprendi e construo outro simpósio rapidão agora, sem passar pelos mesmos erros. Minha profissão não dá dinheiro. Quem acredita nessa mentira? Bom, as pessoas, gente, elas geram valor em encontrar a oportunidade de prosperar. Nós geramos esse valor em encontrar oportunidades para poder prosperar. E quem aqui está pensando que já é tarde para mim, eu vou pedir para conversar com a Marta. Né, Marta? Gente, enquanto houver vida, e não é pela idade, tá? Claro que a idade é um fator extremamente relevante e importante, tá? Por isso que eu tô falando da Marta, mas não é sobre a idade dela. É tudo que ela passou nos últimos tempos. Então, enquanto houver vida, há oportunidade de construir um novo futuro. Sim.
Ó, o pessoal colocou no chat, a Jeane Maria, falta de apoio. A Marta, atualmente é insegurança, minha profissão não dá dinheiro, mas vai dar muito dinheiro, minha amiga. Você está no Vai lugar dar, certo. exatamente. Se prepara. Se prepara, exatamente. Você também, viu, dona Gi? É. Bom, queridas, qual dessas duas colunas tem conduzido as suas decisões até hoje? Sejam realistas. E se você continuar acreditando na primeira coluna pelos próximos 5 anos, onde você estará? E se você começar a viver ali, viver somente dessa segunda coluna, mesmo que ainda não seja, mas até se tornar, como que a sua vida poderá ser diferente? Vocês acreditam nisso? De acreditar até se tornar? Bom, se alguém quiser trazer aqui alguma coisa, estou aqui abertíssima, mas é uma atividade poderosa, gente. Poderosa, poderosa. Como que eu posso transformar isso? Paty, eu posso transformar tudo de uma vez? Não, ninguém aguenta. Coloca ali o que que é prioridade. Se de repente, né, você colocou ali 5 tipos de crença, ou uma, ou duas, ou 10, enfim, qual que é a sua prioridade em resolver? E o que que você converteu isso numa crença fortalecedora para você começar a trazer isso como um hábito para sua vida? Até isso virar uma rotina. Quando vira uma rotina, aí sim a gente vai passar a acreditar nessa verdade, mesmo que ainda não tenha acontecido. Ela vai se concretizar, porque eu estou vibrando nessa energia que eu estou acreditando. Faz sentido para vocês? E eu quero trazer aqui para vocês agora a importância desse ecossistema. Gente, eu acredito verdadeiramente que ninguém cresce sozinho. Pode até crescer, só que demora demais. A pessoa sofre demais, a pessoa quebra a cara demais. Quem nunca aqui, sabe a autossuficiência? Eu bato no peito e faço tudo, tá? Mas uma hora cansa. E aí? Nossa, eu cansei faz tempo. Lá na minha adolescência, eu tinha essa arrogância e eu batia no peito, porque eu era foda para caralho. Desculpa o termo, mas era desse jeito que eu pensava. Eu sou foda. E ninguém me vence. E eu sou isso, eu sou aquilo. O eu sou me ajudou a construir. Mas a arrogância me fez parar. Bom, e eu acredito, na verdade, eu sempre acreditei, eu sempre gostei de estar perto de pessoas. Eu sempre acreditei nisso, tá? Só que por ter engravidado com 15 anos e isso ter sido, né, uma vulnerabilidade gigantesca na minha vida, eu tive que tomar decisões muito precoces, decisões maduras com apenas 15 anos. Então, isso me fez criar velocidade. E eu não era uma pessoa arrogante de arrogância. Era uma pessoa arrogante que eu não queria ouvir, eu só queria ir, eu só queria ter resultado, porque eu tinha medo. Meu filho não podia passar fome, não podia passar necessidade. E eu queria muito conquistar a confiança dos meus pais novamente. E eu queria mostrar, mostrar, mostrar. E esse mostrar para eles, depois eu queria mostrar para o mundo quem era a Patrícia. E depois a gente aprende que a gente não precisa disso, que a gente não tem que mostrar nada para ninguém, que a gente só precisa nos conhecer no íntimo, no profundo. E que, claro, que tudo gera uma consequência da pessoa boa que nós somos, da verdade que a gente é, dos nossos propósitos. Então, consequentemente, a gente vai ser reconhecida, a gente vai ser valorizada. Só que eu não espero o valor do outro para eu poder me fortalecer. Eu me valorizo, eu me reconheço. E quando as pessoas falam para mim, eu não fico iludida. Me traz alegria, me traz felicidade, é maravilhoso, mas não me ilude. E o que a gente está construindo aqui, com ambiente, com conexões, com pessoas, com networking, isso daqui é uma responsabilidade coletiva, gente. Uma responsabilidade
coletiva, onde todos nós estamos decididos a crescer, a evoluir, a prosperar, a trazer leveza para os nossos processos. Então, vocês perceberão, né, que muitas oportunidades dessa jornada que a gente está vivendo aqui agora, não vai vir apenas de mim, né, mas de vocês que estão aqui presentes, uma do lado das outras, né? Quantas de nós aqui já nos indicamos para outras pessoas? Quantas de nós aqui não fazemos parcerias umas com as outras? Quantas de nós aqui não dependemos da assistência de uma outra profissional? Bom, o que eu quero trazer com isso, tá? A minha intenção desse encontro de hoje é realizar uma construção de visão de futuro. E aí eu quero conduzir vocês. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, se permitirem viver esse processo. Fechem os olhos, respirem profundo, relaxem um pouquinho, se sintam confortável, sentadinhas e trazendo essa ponte ao futuro. Eu quero que vocês imaginem o que exatamente será a sua vida daqui a um ano. Então, hoje, eu quero que você imagina exatamente como que vai ser sua vida no dia 30 de junho de 2027. E pense aqui, você concluiu toda essa jornada? Quando você olha para trás, você percebe tudo aquilo que você viveu, pensando que você está um ano à frente. Observe a pessoa que você se tornou em 30 de junho de 2027. Como que você sente ao perceber o quanto você evoluiu? Qual sentimento que é esse? Quais são aqueles medos que ficaram para trás? Quantos hábitos você teve que desenvolver para poder adquirir essa nova habilidade? Que tipo de profissional que você se tornou? Com olhos fechados, se imagine no dia 30 de junho de 2027 e a profissional que você se tornou. Como que os seus pacientes, seus clientes, seus alunos ou seus colegas falam sobre você, sobre a sua mudança, sobre as suas tomadas de decisões, sobre a sua postura, sobre o seu comportamento, sobre a sua leveza, sobre a prosperidade que você carrega na alma. Quais, né, oportunidades começaram a surgir porque você decidiu crescer? Porque você saiu do papel de vítima e se tornou o protagonista da sua história. Como você acredita que vai estar a sua vida financeira no dia 30/6 de 2027? Como está a sua confiança ao falar, ao decidir, ao liderar? Quais portas foram abertas durante essa jornada, durante este ano? Visualize como está sua família ao ver a sua evolução. O sentimento deles ao olhar para vocês. Qual foi a maior transformação que aconteceu dentro de você durante essa jornada? E agora eu quero que você imagine alguém perguntando: o que aconteceu com você durante esse último ano? E o que você responderia para essa pessoa? Agora eu vou pedir para vocês abrirem os seus olhos. E o futuro que você acabou de visualizar, ele começa.
né? A partir da decisão que você toma hoje. E eu quero trazer uma ação prática para vocês para essa semana. Eu quero trazer, na verdade, toda semana uma ação prática, tá? Mas eu quero que vocês me ajudem a te ajudar. E para isso a gente tem que fazer um compromisso social aqui, hein? Vocês se comprometerem com essa jornada, com a evolução de vocês, com estarem presentes, com desenvolverem essa ação prática. E se fizer sentido para vocês, vocês, né, que façam ali a ação prática de vocês, se vocês quiserem postar, marcar como Sol, marcar Consuela, marcar Patrícia, enfim, permitir que a gente viva esse processo de uma forma mais social mesmo. E, gente, isso é intencional, acreditem, tá? Isso não é para eu ganhar mais seguidores, acreditem, não é, tá? Esse compromisso social é para a gente poder se mobilizar e também impactar mais pessoas, porque a partir do momento que o mundo enxerga que pessoas estão se movimentando, outras pessoas têm o desejo genuíno ou intencional e genuíno de se transformarem e viver o processo também. Combinado? E essa ação prática que eu trago para essa semana que vocês tirem mesmo alguns minutinhos, que seja hoje, logo no final, que seja amanhã, mas até o próximo encontro que vocês façam, tá? Então é tirar mesmo alguns minutinhos e vocês escreverem como se já estivesse lá no futuro, fazendo essa ponte, tudo que a gente viveu aqui agora, vocês interligando essa ponte ao futuro, que é a minha vida, né? Em um ano, essa transformação, essa jornada de transformação do dia 30 de junho de 2026 ao dia 30 de junho de 2027. Então, o título vai ser Minha Vida em 30 de junho em 2027. Certo? Bom, e aí eu quero que vocês escrevam também na primeira pessoa, como se aquilo já tivesse acontecido. Combinado? E aí, o que eu trago aqui como exemplo, né, na primeira pessoa? Hoje concluo essa jornada com um sentimento profundo de gratidão. Sou uma profissional mais segura, mais preparada, mais confiante, mais estratégica. Aprendi a enxergar oportunidades antes via, né, dificuldade, exemplo assim, tá? Então, desenvolvi disciplina, construí relacionamentos importantes, fortaleci minha autoridade, ampliei o meu impacto, minha renda cresceu, enfim, tudo que vocês visualizaram, vocês tragam como primeira pessoa, certo? Gente, não escrevam metas neste momento, tá? Eu quero que vocês escrevam a história da pessoa que vocês decidiram se tornar. Então, quanto mais detalhes, melhor, certo? Escrevam como se vocês estivessem contando para alguém tudo o que aconteceu durante esse ano. Eu acredito que dessa forma fica até mais fácil. E eu quero que vocês guardem esse texto com muito, muito, muito carinho. Não é apenas, né, somente um exercício, é um tipo de compromisso com a pessoa que vocês decidiram construir, né? Então, daqui a um ano, até o último dia do nosso encontro, vocês vão reler aí cada palavra, cada frase, e eu tenho certeza que alguma coisa aí, né, vai acontecer exatamente como vocês escreveram, e outras que de repente não acontecer, né, que sair ali um pouco da rota, bom, algo é certo, né? Quem sair daqui hoje não sairá mais a mesma pessoa. E muitas coisas que a gente planeja, a gente também faz ajustes de rota. E uma outra coisa também que eu considero extremamente importante, tá? Não escrevam coisas que vocês acreditam de verdade, gente, a serem coisas assim. Eu acredito no extraordinário e eu acredito nos milagres de Deus, tá? Mas coloquem coisas palpáveis, coisas alcançáveis para vocês terem esse processo de transformação, certo? E se comprometam, Tati, né? aqui a Dani colocou qual das duas colunas, eu não sei qual delas que ela colocou. Quais são as duas colunas que você pediu para elas escreverem? As duas colunas, a primeira é crença limitante
Então, se você colocar 10, você vai converter as 10 em uma crença, em crenças fortalecedoras. Para cada crença limitante, uma crença fortalecedora. Então, transformar isso em algo positivo, certo? A Jéssica, acho E que a outro pergunta era a mesma coisa. compromisso. Oi? A Jéssica, acho que era a mesma dúvida, que ela colocou coisas positivas a seu respeito, contrário das crenças limitantes sobre sua carreira e vida. E a Elaine tá falando que ela teve essa cobrança na adolescência também, por ter certeza que precisava dar assistência financeira e entregar para os pais e irmãos, e levou isso até os dias de hoje, depois dos Sim, 40 sim, anos, isso é que muito aprendeu a largar forte. isso e olhar para si. Sim, isso é muito forte, né? São crenças que a gente carrega e, gente, são crenças irraigadas, porque não é uma crença que alguém colocou na gente. Foram crenças que nós criamos por ter vivido as experiências, que é muito mais desafiadora. Existem as possibilidades de colocarem crenças na gente, sim, mas é muito mais fácil da gente romper essa crença que alguém contou, nossa, eu vivi este processo por acreditar nisso, nisso, naquilo, enfim, eu aprendi com essa pessoa dessa forma, mas depois veio uma outra pessoa na minha vida e eu percebi que é totalmente diferente, que pode ser melhor, é, enfim, é muito mais tranquilo. Mas quando a gente cria uma própria crença por necessidade, onde a gente mesmo insere dentro da gente, é um pouco mais difícil de romper. A gente consegue romper quando de fato a gente se coloca nesse compromisso social de criar novos hábitos, de estar em ambiente, de estar com pessoas para poder guiar nesse processo. Então, existem esses tipos de ações, de atividades, né? Atividade diária, semanal, da gratidão, gente, é libertador. É libertador. Então, existem, né, diversas conduções que eu vou trazer ao longo da nossa jornada aqui, para a gente poder estar quebrando, né, todos esses processos e fortalecendo ainda mais quem nós somos, a nossa identidade, os nossos propósitos, para a gente poder firmar isso como uma rocha dentro do nosso coração, viu? Bom, e gerando esse compromisso social aqui com vocês, eu quero que vocês tragam. Oi, meu amor. Gente, a menina comeu o pacote de bolacha todo. Jesus, não dá! Meu Deus, que essa menina não tem dor de barriga, Senhor. Bom, gerando esse compromisso social com vocês, eu quero que no final, né, dessa jornada, eu quero que vocês reconheçam aí, Nanda, pelo amor de Deus. Vamos lá, recapitulando aqui, ó. Eu quero que cada um de vocês gere um compromisso social e complete aqui essa frase, tá? Que seja no chat ou que seja no caderno de vocês, tá bom? Então, ao final dessa jornada, eu quero ser reconhecida como alguém que. Então, complete esta frase. Ao final desta jornada, eu quero ser reconhecido como alguém que, ou daqui a um ano, eu quero olhar para trás e agradecer pela decisão que tomei hoje. Então, ou ao final dessa jornada eu quero ser reconhecido como alguém que, pontinhos, ou daqui a um ano eu quero olhar para trás e agradecer pela decisão que eu tomei hoje de estar aqui, neste ambiente, com essas pessoas, comprometida com o meu crescimento. Cuidado, tá, filha? Bom, pessoal, alguém quer trazer alguma pergunta? Hoje eu quero que vocês não saiam, né, apenas com conhecimento, mas saiam com uma decisão, né? A carreira de vocês ela está sendo construída, não somente carreira, mas vida pessoal também, pelas escolhas que a gente faz ao longo da nossa jornada. E durante esses próximos 12 meses, a gente vai desenvolver uma mentalidade capaz de enxergar essas oportunidades. De onde vêm essas dificuldades de liderança, de estratégia, de posicionamento, de prosperar, de se vender, de gerar algum impacto mesmo, né? E eu quero que vocês sejam extremamente bem-vindos, assim, ao nosso ecossistema da Como Sol. E essa transformação, essa jornada, ela começa hoje, ela começa agora, através das nossas decisões, das nossas intenções, através da nossa verdade. E eu acredito verdadeiramente que este é o melhor lugar para poder estarmos aqui
conectados com aquilo que a gente deseja, né? Eu estou comprometida com o meu crescimento, mas eu também estou comprometida em trocar com vocês, em auxiliar nessa caminhada. E vocês, a mesma coisa, que vocês não estejam somente comprometida com o crescimento pessoal de vocês, né? Então, estar aqui conectada é fortalecermos os processos uma das outras, né? Uns dos outros. Alguém quer trazer alguma coisa? Fez sentido para vocês o que vivemos hoje? Vocês estão aí comprometidas com essas atividades que eu passei para vocês? Maravilhoso. Então, se vocês quiserem compartilhar no meu pessoal, compartilhem, vou ficar muito feliz, muito honrada. Se vocês tiverem dúvida e quiserem compartilhar, quanto no nosso grupo do Incompany, que é um grupo exclusivo, tá? A gente tem que ser muito exaltada e edificada mesmo, porque a gente está aqui para poder ser transformada, lapidada, viver o processo. Então, ou compartilhe no meu pessoal, ou no Incompany, ou sim nas redes sociais. Vamos tocar muito mais pessoas a viverem esse tipo de jornada, que seja na Como Sol, ou que seja buscando outros profissionais também, gente. As pessoas precisam enxergar que precisam de ajuda profissional para poder viverem grandes Ah, transformações. Oi, minha amiga, maravilhosa. Oi, tudo Dani. bem? Eu Tudo já bem, fiz o texto. lindeza? Eu vou escrever. Tá falhando, minha amiga, me perdoa, Ouviu? repete. Não, Eu repete fiz o para mim. texto enquanto a gente conversava. Eu vou escrever lá. Perfeito, Peraí. boa. Perfeito, pode colocar lá. E se você tiver alguma dúvida aqui, pode mandar também. Falhando um pouquinho. Ah, deixa eu dar. Gente, o chat tá bombando aqui, né? Cá, se tiver alguma pergunta direcionada para mim, minha amiga, me ajuda, tá? Queridos, quero saber o que que valeu aí o dia de hoje. Se vocês quiserem abrir para poder discutirmos aqui, quero ouvir vocês, ou colocar no chat, fiquem à vontade. Quem puder abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto maravilhosa e registrar o primeiro dia desse processo. E aí lá no final, né, vai ser 50 fotos, né, de toda essa jornada. Simbora. Quem consegue abrir as câmeras, quem não consegue, tá tudo certo. Mas quem puder, né, bora registrar esse momento aí maravilhoso. Gente, que alegria, 15 pessoas na sala, que coisa linda! Elaine, que alegria te ver! Maravilhosa! Linda! Ah, vamos tirar uma foto, peraí, deixa eu desligar essa luz. Maravilha, sorrisão, um, dois, três e... Outra. Deixa eu colocar aqui a luz, gente, para ver se fica melhor. Fica tão escura, mas ele dá um... Ai, bem melhor, mesmo virada. Um, dois, três e... Pronto. 10 fotos. Compromisso social, 10 fotos, hein? Vou colocar o rostinho de você. Ó, você prometeu, você acordou comigo. Bom, é isso, meus amores. Gratidão pela presença de todos vocês. Tenho certeza que a gente vai viver algo extraordinário. E não quero que seja o extraordinário lá no último dia, não, tá? Que a gente se permita viver o extraordinário a cada encontro. Contem comigo, contem com a Karina, contem uns com os outros. Gente, vocês não têm noção o quão é importante a gente abrir a boca. De verdade, para fazer uma pergunta, para gerar um movimento, para poder dar um depoimento. Enfim, tudo isso faz movimento, tudo isso toca pessoas. Quando a gente consegue tocar uma pessoa através da nossa história, muitas outras são mudadas, muitas outras. E a gente é prova viva disso, porque tudo que a gente vive de transformação, a gente não melhora o nosso ambiente familiar dentro da nossa própria casa? Então, por que que às vezes a gente acredita que uma pergunta, ou dar um depoimento, ou falar alguma coisa vai incomodar alguém? De jeito nenhum. Bora fazer barulho.
Mas é isso, meus amores, um super beijo no coração de vocês. Estamos juntos nessa jornada e hoje foi apenas o primeiro dia. Que venham muito mais semanas enriquecedoras Bem, como essas, viu? Ó, beijo no coração de todos vocês. Espero beijo a todos encontrar vocês. vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, hein? Beijo, beijo, beijo. Confirmado. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.